Olá, tudo bem? Eu sou Diogo Silva, professor de atualidades, dou aula também de História e Arquivologia e vamos iniciar aí esses blocos de aula sobre temas que a gente dividiu para tratar de um assunto que a gente considera muito complexo. Então, a ideia é fazer para você da melhor forma possível e bem didático. Então vamos devagar, vamos com calma, porque eu quero falar de Oriente Médio. Mas antes de falar de Oriente Médio, antes de começar a tratar desse tema, estudar para atualidades para concurso é bem diferente de estudar para qualquer outra disciplina. A primeira observação que eu faço é a seguinte: você jamais deve procurar olhar provas anteriores, porque os editais tratam sempre de períodos. Então, como é que se fala? Em provas de 2017, 2018, os editais vão tratar dizendo exatamente assim, assuntos referentes à economia, política, sociedade, meio ambiente, dos últimos 12 meses, ou dos últimos ano e meio, né? Então, você, quando pega uma prova de 2015, por exemplo, ela já não está dentro do seu parâmetro, ela não te serve. Então, muito cuidado com isso. Procure, você pode fazer o seguinte, uma coisa que eu sempre recomendo, até acho interessante, você pegar questões de outras bancas que não seja do seu concurso. Então, um exemplo, você vai fazer um concurso da CESP. Eu posso olhar uma prova da VUNESP? Pode e deve, né? Por quê? Porque o tema vai ser muito semelhante. Então, o Donald Trump, né, no início de 2017, ele é o assunto da vez. No final de 2016 e 2017, Donald Trump é a bola da vez. Então, você fique atento a esse detalhe, porque é diferente estudar atualidades. Se você pega direito constitucional, direito administrativo, mesmo matemática, raciocínio lógico, você pega a banca e a prova, você compara, a FCC ou a VUNESP, ela trabalha, a CESP, a ESAF, ela trabalha nesse jeito aqui com raciocínio lógico. As questões semelhantes você pode usar de provas anteriores, atualidades não. Esta é a primeira ressalva que eu faço acerca do curso de atualidades. A segunda é, onde buscar informação? Bom, informação você está aqui no vídeo, né? É a melhor informação que você tem. Fora daqui, se você quiser algo mais direcionado para a leitura, não existe muito material para te oferecer, né? Mesmo as apostilas, quando elas são escritas, elas podem pecar por algum tipo de problema de ter novos acontecimentos, etc. Então, existe um material que é publicado semestralmente pela editora Abril, que chama Vestibular Atualidades Enem. Eu trouxe aqui dois exemplares, não é merchan, não é nada, eu estou aqui, mas é para te ajudar. Esse aqui foi do segundo semestre do ano passado, a capa é a Dilma. Então, a crise política era o tema aí dessa revista. Então, ela vai trabalhar com questões sociais, economia, educação, dossiê Brasil em crise, temas internacionais, e este foi do segundo semestre do ano passado. Acabou de sair agora esta aqui, que é do primeiro semestre de 2017, com a capa exatamente Furacão Trump, mas ela não trata só disso, ela vai tratar da questão da Previdência, da questão trabalhista, como é que está a África, a Colômbia, enfim, a guerra na Síria, todos os temas que a gente acredita são recorrentes em provas de concursos públicos. Então, eu recomendo, custa R$25 na banca, você encontra em qualquer banca. Mas está escrito Enem ali. Olha, quero só salientar a você o seguinte, o Enem é mais difícil do que concurso público. Então, você pode até pegar o Enem aí de atualidades que você vai ter mais dificuldade, tá certo? Via de regra, não é difícil. Então, vamos começar nesse primeiro bloco fazendo o seguinte apanhado, olhando para as origens do Oriente Médio, para a gente poder entender o conflito no Oriente Médio, tá certo? Então, lá vamos para o primeiro slide aí, um mapa, né, um breve histórico aí, um mapa que eu chamo de mundo islâmico. O que você observa nesse mapa? Você observa que esse mapa tem diversas cores, né? E eu faço questão de pegar mapas bem fiéis, assim, mapas que eu considero de melhor qualidade, é por isso que está em inglês. Mas dá para você se aproximar aí as palavras parecem muito, né?
Então, se você olhar ali Algéria, né, Líbia, Egito, Arábia Saudita, Iraque, o número 10 é a Síria, a Turquia, o Irã, o Kuwait, todo esse universo mais escuro, é o universo onde você tem uma população maior de islâmicos, tá? Esta é uma religião que nasceu no século VII, daqui a pouco eu vou contar um pouquinho dela, e ela tem algumas peculiaridades que nós, do mundo ocidental, temos algumas dificuldades em compreender. E por isso que eu coloco o mapa, porque o que a gente faz? A gente olha para a Europa, a gente olha para os Estados Unidos, né? E a gente esquece, acha esse mundo muito difícil. Realmente ele é muito complexo, mas não é difícil não. Então a parte mais escura, o marrom mais escuro, representa aí o local onde você encontra uma maior população de islâmicos. Você vai observar que está lá na Europa, mais claro, France, é a França. Na Europa, os países que possuem mais islâmico, o país que possui mais população islâmica é exatamente a França. Não é à toa que a gente vai tratar do Estado Islâmico aqui, nesses blocos, não é à toa que você percebe que o local que tem mais atentados terroristas nos últimos anos é exatamente na França. Se você olhar também a referência 1, 2, 3, 4, 5, 6, os numerozinhos, também ali na Europa, você vê que é a porta de entrada, né? É a Grécia, é aquela região ali da Macedônia, a região que dá a entrada saindo da Turquia. A Turquia, Turkay, que está escrito aí, está vizinha do número 10. O número 10 mais ao sul da Turquia é a Síria. Então, se você tem uma guerra civil na Síria hoje, o que acontece? Ali você produz uma série de refugiados. Outros mapas melhores, menores, vão te ajudar muito a entender melhor esse universo islâmico. Por enquanto, eu quero só que você perceba qual é o tamanho da brincadeira. O que a gente sabe é o seguinte, se continuar nessa toada, em 2050 nós teremos mais islâmicos no mundo do que cristãos. Eles já totalizam mais de 1 bilhão de pessoas hoje. Isto é significativo porque o mundo cristão não se reproduz com a intensidade que o mundo islâmico. Então, os conflitos que a gente vai olhar diz respeito ao Oriente Médio, que é aquela porção exatamente no meio entre a Ásia, a África, né, que envolve a Arábia Saudita, o Iraque, a Síria, a Turquia, o Irã, o Kuwait, é ali que a gente observa o maior número de conflitos, tá? Vamos olhar então o próximo. Abrindo a cortininha aí, origens. Olha lá, a religião islâmica nasce no século VII com o profeta Maomé e seu deus Alá. Se expande formando um verdadeiro anel em torno do mar Mediterrâneo. Olha aquilo que eu falei, vamos só voltar ao mapinha anterior. Olha o anel é este marrom escuro. Este anel em torno do Mediterrâneo nasce na Arábia Saudita e se expande. Egito, Líbia, né, Algéria, e vai indo também aí para a Algéria, Nigéria, né? Argélia, e vai indo em direção à Turquia e Arábia Saudita, Irã e Kuwait. Pois bem, então, nasce no século VII, se expande em torno do mar Mediterrâneo. Esta expansão vai construir um conceito chamado jihad. O Maomé, só para tentar entender, Maomé nasceu em 570 depois de Cristo e morreu em 630, e o Maomé seria para o mundo islâmico aquilo que Jesus é para o catolicismo, né? Então, o Maomé é o profeta e os seus ensinamentos todos estão contidos num livro chamado Alcorão, que é um livro que eles se reportam muito até hoje, que eles usam muito, que é a base dessa fé, é a base dessa ação aí. Dentro de vários preceitos que você encontra no Alcorão, existe um que se chama jihad, que está ali no slide, né? Essa expansão constrói um conceito polêmico, chamado jihad. Veja, não é tão polêmico assim. Se a gente traduz ao pé da letra, jihad quer dizer guerra santa, quer dizer esforço para a conversão. A expressão guerra santa foi criada posteriormente confundindo esta tradução fiel. A tradução fiel é esforço para converter.
Como eles nascem na Arábia Saudita e fazem uma expansão no norte da África, contornando todo o Mediterrâneo, e como essa expansão é uma expansão que se considera na base da luta, o Ocidente passou a entender que essa religião era uma religião que praticava a conversão através da guerra. Cuidado com esse tipo de raciocínio. Por que eu digo cuidado com esse tipo de raciocínio? Você pensar nos cristãos que vieram para o Brasil, o massacre indígena que aqui houve, foi uma guerra santa, né? Então, outras religiões também praticaram esse tipo de coisa. Então, veja, cuidado porque guerra santa várias religiões produzem. Hoje, não se usa a expressão jihad para definir isso. Ela está sendo muito comumente trabalhada com a ideia de grupos jihadistas. E eu até coloquei ali, hoje muitos grupos são chamados de jihadistas, mas tomem cuidado com o termo mal traduzido. O Estado Islâmico é um grupo chamado de jihadista, a Al-Qaeda, o Boko Haram, todos esses são chamados de grupos jihadistas. Eles não são grupos que fazem esforço para a conversão. Na verdade, o Estado Islâmico está disposto aí à guerra santa mesmo. Mas a palavra jihad não quer dizer isso, quer dizer esforço para converter. Toda religião deseja converter as pessoas. Quanto mais fiéis, mais forte ela é. Há uma outra coisa que eu gostaria de conversar com você, sobre a diferença entre xiita e sunita. E você vai ouvir eu falar muito sobre isso. E eu quero que isso fique bem explicado, porque sem entender essa diferença entre esses dois segmentos que existem no mundo islâmico, a sua vida vai ficar muito difícil. Mas você vai entender que a gente vai fazer com muita calma. Então, o que aconteceu? Depois que Maomé morreu, houve um debate entre os seus seguidores. Alguns achavam que o sucessor de Maomé deveria ser aquele que era o mais preparado, aquele que tinha o melhor conhecimento, aquele que sabia como funcionava a religião islâmica. E também aqueles que achavam que, além do Alcorão, deveria também seguir o livro chamado Sunna, que é um livro de costumes que os islâmicos usam. Esses deram origem aos sunitas. Um outro grupo acreditava que deveria ser, então, aqueles que tivessem laços de sangue com Maomé. E aí também deveriam esses, assim, prepararem o retorno do profeta. Esses deram origem aos xiitas. Então, basicamente, nós temos outros grupos. Por exemplo, na Síria, o Bashar al-Assad é alauíta. Então, existem outras tantas facções dentro do mundo islâmico, como na Igreja Católica. Tem Renovação Carismática, tem Canção Nova, tem o Opus Dei. Enfim, as religiões têm as suas, o protestantismo tem as suas facções, são várias facções dentro das religiões. O que é importante? Primeiro, desmistificar uma coisa. Qual é mais radical? Não entra nessa. Não existe um mais radical que o outro, tá? O que você tem que entender é que no mundo islâmico, 80% da população é sunita e 20% é xiita. Nos países onde você tem mais xiita que sunita, vai ter uma briga, naturalmente, e vice-versa. Nos países onde há uma minoria xiita, a maioria sunita oprime. Nos países onde tem uma maioria xiita, ela oprime a minoria sunita. Existem apenas 2 países que que você tem maioria xiita, é o Irã e o Iraque, tá? Que nos interessa aqui. Então, no Irã e no Iraque, nós temos uma maioria xiita. Olha lá, esses conceitos eu vou depois retomar. Por exemplo, quando eu for falar do Estado Islâmico, o Estado Islâmico é de origem sunita, tá? Então, isso é importante a gente ficar observando para entender o jogo de forças aí. Em muitas nações também existe o uso da Sharia ou Sharia. Sharia é um sistema detalhado de leis religiosas desenvolvido por estudiosos muçulmanos e ainda em vigor entre os fundamentalistas hoje. Olha só, no livro, o Alcorão, o Maomé não escreveu uma linha, mas ele foi falando, a mulher que trai o marido, ela deve ser apedrejada até a morte. A mulher não deve exibir as suas partes, seu corpo, etc, etc.
Então, várias manifestações durante os ensinamentos religiosos de Maomé foram aparecendo no Alcorão. O que acontece? No mundo ocidental, que é o mundo nosso, quando chegou no século XVIII, houve uma separação, né? A religião foi para um lado, o Estado foi para o outro. Isso foi com o Iluminismo, isso foi com a Revolução Francesa. Então, a gente não pode dizer que tem leis religiosas, leis católicas na Constituição brasileira. Porém, no mundo islâmico, eles pegam essas leis, chamadas leis da Sharia, e acrescentam na Constituição. Vou dar um exemplo. Na Arábia Saudita, se houver uma traição de uma mulher em relação ao seu homem, sabe o que vai acontecer? Ela vai ser julgada pela Sharia, por ter desrespeitado a Sharia. E ela vai ser julgada criminosa, né? Então, há uma confusão no mundo islâmico de valores religiosos com valores legais, por assim dizer. Isso é inconcebível. Vou tentar um exemplo aqui mais radical para você entender. Nos anos 50 e 40 no Brasil, se dizia muito que a mulher tinha que casar virgem, por exemplo, né? Isso era um ensinamento da Igreja Católica, religioso, etc. Bom, se isso fosse seguido à risca, seria uma lei na Constituição brasileira que iria dizer, olha, a mulher que não casar virgem será punida. É você pegar um conceito religioso e colocar no aspecto do Estado de Direito. Então, para nós isso é inconcebível. Já no mundo islâmico isso é absolutamente natural. Você deve se lembrar daquela cena das Olimpíadas, onde as moças que eram do Irã, se não me falha a memória, foram jogar vôlei de praia e estavam com a roupa toda coberta, né? Por quê? Porque ela não podia desrespeitar a Sharia. Então, jihad nós já sabemos o que é, Sharia, sunita nós já sabemos o que é, e Sharia também nós já sabemos o que é. São três conceitos que a gente pode aparecer numa prova, ou como um termo que dá para considerar que você domine esse termo facilmente. Vamos para frente. Olha aí o mapinha, esse está facinho de visualizar. O que está em vermelho, Irã e Iraque, são os países onde você tem maioria xiita, tá? Maioria xiita. Lá em amarelo, você tem o Estado Islâmico, tá certo? E que depois a gente vai conversar também. Então, também repetindo aquele outro mapa, esse está mais simplesinho, para você ter uma ideia da divisão entre sunita e xiita, tá? Muito bem, agora vamos chegar numa outra dilema aí desse mundo. Extremismo versus fundamentalismo. Será que tem diferença? Eu vou ler, depois eu explico. Os grupos extremistas agem defendendo seus princípios religiosos com violência. Eles acreditam que a conversão deve ser feita à força e que todos os valores anteriores a Maomé não possuem significado algum. Agem com busca por privilégios, intolerância e violência. É possível encontrar mais de 20 ataques extremistas por dia no mundo islâmico. Olha que loucura. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, para você imaginar e conceituar o que é extremismo, é preciso que você também entenda o que é fundamentalismo. Eu devia ter feito invertido, mas tudo bem, não faz mal. Fundamentalismo é uma corrente de pensamento que se restringe ao mundo islâmico. Podemos ter fundamentalismo cristão, não se restringe, né? Budista, porque esse pensamento visa resgatar os princípios ou os fundamentos mais puros e mais essenciais das religiões, ou até mesmo de pensamentos econômicos. Então, olha só, faz de conta que eu sou aí um islâmico, eu pego o Alcorão, leio o Alcorão e falo, eu vou seguir a risca o que está escrito aqui. Aqui está mandando eu fazer isso, eu vou fazer assim, assim, assado. Isso é ser fundamentalista. A ideia de fundamentalismo, inclusive, não é só islâmica. Inclusive, ela nasceu no protestantismo americano. No século XIX, protestantes americanos, desejando aí resgatar a essência da religião, passaram a defender um fundamentalismo protestante.
Então você pode ter um cara que eu sou um liberal, eu quero os fundamentos do liberalismo, eu quero defender a economia de mercado, a privatização, que o Estado não deve intervir na economia. Eu posso ser um fundamentalista liberal? Posso. Fundamentalismo não quer dizer ser do mal. Pode ser aí uma pessoa que é muito radical na interpretação das coisas, não tem a flexibilidade, não se moderniza, né, não faz a interpretação de acordo com o tempo. Esse é um problema dos fundamentalistas. Mas não existe fundamentalismo só no islamismo. Por exemplo, na própria Igreja Católica, se você buscar recentemente, condenavam o aborto, condenavam em alguns países, condenavam o uso da camisinha, né, e isso tem se modificado com o Papa Francisco. E o extremismo? Não, o extremismo tem uma outra questão. O extremismo, ele visa a ação por violência. É aquele cara, muitas vezes, que é fundamentalista, que defende algumas ideias radicais daquele seu grupo, seja qual for, mas que entende que para que você chegue ao seu objetivo, tem que agir com violência. Tem que produzir atentados, ataques. Isso se chama extremismo. Então, cuidado, você vai encontrar grupos extremistas, você vai encontrar grupos fundamentalistas que não são extremistas. O exemplo hoje de extremismo é, sem dúvida, o Estado Islâmico, que é o que ocupa mais tempo na mídia e também a guerra civil na Síria, que está, de certa forma, associado. Mas, cuidado, dá para separar um do outro, tá bom? Então, já sabemos o que é jihad, já sabemos o que é Sharia, já sabemos o que são xiitas e sunitas, já sabemos que são fundamentalistas e extremistas. Isso é vocabulário para um assunto que está na pauta do dia, tá? E aqui eu coloquei um quadrinho, só para você observar como é que essas relações entre os principais grupos terroristas ou extremistas existem. A Al-Qaeda, que é a mãe de todas aí, né, que foi o primeiro a ter destaque na mídia, ela é aliada do Talibã. O Estado Islâmico nasceu dentro da Al-Qaeda. E os dois são aliados do Boko Haram, que é um grupo extremista na Nigéria. O Boko Haram é muito parecido com o Estado Islâmico, só que ele não usa tanto a internet, ele é mais ligado ao mundo do campo. Então, não é porque também são extremistas que não têm ligações entre si. Também existem ligações, e era isso que eu queria mostrar com esse quadrinho. Achei tão bonitinho esse quadrinho, achei que ele te ajudaria aí a entender essas relações. Pois bem, eu vou agora contar então o nascimento da Al-Qaeda, já que ela tem muito a ver com o que está acontecendo no mundo hoje. Para entender a Al-Qaeda, é preciso voltar um pouco na história. Em 1979 ainda existia o que se chama União Soviética. E a União Soviética invadiu o Afeganistão, que era um país vizinho, com a intenção de chegar até o Oceano Índico para exportar o seu petróleo. Bom, o mundo vivia a Guerra Fria. O que os americanos faziam? Quando você tinha alguém atacava alguém, o outro, os Estados Unidos e a União Soviética, buscavam um aliado para revidar. Então, por exemplo, a Coreia do Sul lutava com a Coreia do Norte. A União Soviética ajudava a Coreia do Norte e os Estados Unidos ajudavam a Coreia do Sul. O Vietnã do Norte lutava contra o Vietnã do Sul. A União Soviética ajudava o Vietnã do Norte e os Estados Unidos e o Vietnã do Sul. No caso do Afeganistão, como foi uma ação direta da União Soviética, os americanos pensaram no seguinte: vamos arranjar alguém que seja um radical religioso, que vá morar no Afeganistão e que incite, que estimule, que provoque o povo afeganistão para lutar contra a presença da União Soviética lá. Bom, então onde é que eu vou achar essa pessoa? Essa pessoa, ela está exatamente na Arábia Saudita. Por que lá? Porque lá é o país que eu tenho maior contato e etc. Pois bem, quem é essa pessoa? Temos aqui um cara chamado Bin Laden. E o Bin Laden, de 1980 até 1990, durante a década de 80, ele foi um aliado dos Estados Unidos. O que ele fazia? Ele lutava para tentar expulsar a União Soviética do Afeganistão, treinado, ajudado financeiramente pelos Estados Unidos.
Quando chegou em 89, que a União Soviética sai do Afeganistão, porque acaba a Guerra Fria, ela está em crise, ela abandona o Afeganistão, que para muitos o Afeganistão foi aí o que a gente chama de Vietnã da União Soviética, o Bin Laden está desempregado. Mas em 88 ele já tinha fundado a Al-Qaeda. A Al-Qaeda era um grupo, a Al-Qaeda quer dizer, a base, era um grupo que ele criou para poder exatamente promover ações militares. Então está lá, em 89 caiu o muro, a União Soviética se retira, etc, etc. Naquele mesmo ano ele volta para a Arábia Saudita e na Arábia Saudita ele assiste ao Saddam Hussein, que é do Iraque, invadir o Kuwait. Ele fala, bom, o Saddam Hussein está fazendo uma coisa muito feia, eu quero tirar o Saddam Hussein de lá. Os americanos, nessa altura do campeonato, dizem o seguinte, não, Bin Laden, você está desempregado, fica quietinho na sua e não vem perturbar. Nós vamos para a Arábia Saudita e nós vamos retirar o Saddam Hussein do Kuwait. Isso era a famosa Guerra do Golfo, em 1991. Qual foi a estratégia americana para retirar Saddam Hussein do Kuwait? Ele montou todas as suas bases militares na Arábia Saudita, que é o país vizinho ao Iraque. Bom, quando os americanos chegaram com toda aquela parafernália, todo aquele jeito americano de ser, o Bin Laden estava lá. E o Bin Laden, como era um líder religioso muito fundamentalista e extremista, ele ficou indignado com aquela presença americana. Porque ali era a terra sagrada Meca, ali era a terra sagrada Meca, onde nasceu Maomé, Medina, onde é a cidade do profeta. O que os americanos estão fazendo ali? Montando bases militares em terras sagradas? Neste momento, sendo relegado, deixado de lado pelos americanos, e os americanos estando na Arábia Saudita para lutar contra o Iraque, do Saddam Hussein, ele fica indignado. Ele fala, eu não aceito que os americanos se instalem num país árabe para lutar contra outro país árabe. E é nesse momento que ele muda-se para o Sudão, e lá do Sudão ele começa a organizar todos os ataques terroristas, que vai culminar 10 anos depois com aí, o ataque 11 de setembro. Na verdade, a história de Bin Laden com os Estados Unidos tem 30 anos. Nos anos 80, ele é aliado. Nos anos 90, ele vira arqui-inimigo. E de 2001 a 2011, quando ele vai ser morto, ele está sendo procurado. São 10 anos de procurado, 10 anos produzindo atentados e 10 anos aliados. Então, isso é muito interessante, perceber que para conhecer o Oriente Médio, sendo a região rica em petróleo, sendo a região importante estrategicamente para o mundo, não basta conhecer a religião islâmica, não basta conhecer os seus fundamentos. Temos que associar também com a presença americana, quais são os interesses colocados naquela região, quais são os países que estão preocupados com isso e como é que esse mundo reage, esse mundo islâmico reage. Estou lhe contando. Contraditoriamente, né, temos os Estados Unidos como o grande aliado de Bin Laden. Bin Laden, tempos depois, se transforma no inimigo dos Estados Unidos. Então, neste primeiro bloco, eu gostaria de fazer esses apontamentos, essas considerações iniciais, para você saber como é que surgiu a Al-Qaeda, o que é xiita e sunita, né, o que é jihad, porque são palavras que vão aparecer em questões e você vai precisar refletir um pouco sobre isso. O próximo bloco que eu vou começar com algumas questões. Exatamente, digamos assim, você assistiu a esse bloco, foi descansar, quer retomar para o bloco seguinte? Ok, vai retomar o bloco seguinte. Eu vou começar com questões sobre este bloco primeiro aqui, que nós estamos fazendo esta introdução sobre o Oriente Médio. Tá ok? Então, vamos dar nossa pausa e retomamos para falar de outros conflitos no Oriente Médio. Até já!